Senhor, igreja, amém? Amém. Coloque-se de pé. Não vou me prolongar muito, porque eu estou rouca. Gostaria que você já fechasse seus olhos. Você começasse a orar ao Senhor, a dizer a Ele o porquê você está aqui, a agradecer por tudo aquilo que Ele fez na sua vida. Também para dizer o quanto você precisa dEle, o quanto você precisa da presença dEle, da misericórdia, do perdão, do amor. Jesus, nós apresentamos as nossas vidas neste lugar a Ti. Senhor, nós precisamos de Ti, Pai. Nós reconhecemos que nós precisamos de Ti, Jesus. Muitas das vezes, Senhor, nós andamos correndo atrás das nossas coisas, dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, Pai. Mas a realidade, Senhor, é que a única coisa que nós precisamos é de Ti, Jesus. Nós podemos almejar, Senhor, as coisas do mundo e podemos até alcançar essas coisas, Pai, mas nós só precisamos de Ti, Jesus. A Tua graça, o Teu amor é suficiente. O Teu perdão, o Teu amor é suficiente. O Teu sacrifício naquela cruz é suficiente, Pai. Aprendi a
sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E o 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem precisa dele? Preciso de ti, mais do que tudo, eu preciso, Senhor, preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti, mais do que tudo, preciso de ti. Canta, igreja. Preciso de ti, mais do que tudo. Aleluia. O que pode nos separar do amor de Deus? O que pode nos separar do amor de Deus? Nem a tristeza, nem a angústia, nem a altura, nem profundidade. Nada pode nos separar do amor de Deus. Quando você lê essa palavra, eu não sei você, mas eu imagino Paulo recebendo as mesmas palavras que eu e você recebem em momentos de aflição, em momentos de angústia, em momentos que talvez chega uma fase que a gente está bem. A única convicção que nós temos é que Deus é conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o que você está falando hoje, que você precisa do Senhor, você precisa lembrar a tua alma que é Ele que vai acalmar. Você precisa avisar ela que Ele está no controle de tudo. Você precisa falar para ela, aquieta. Fala para sua alma agora, meu Deus já está resolvendo tudo. Essa angústia, ela vai passar porque o meu Deus já tomou frente de todas as coisas. Preciso de ti, preciso de ti. Eu não sei você, mas já passei situações e o Senhor me mandava descansar. O Senhor falava para mim, descansa. Eu não sei se o Senhor está falando com alguém, mas eu já sinto a presença do Espírito Santo aqui. Descansa porque Ele está no controle de todas as coisas. Descansa porque é aquele que vê o que você não vê. Descansa porque Ele está cuidando de coisas que você já apresentou a Ele em oração. Você acha que Ele se esqueceu? O meu Deus é um Deus que cuida de detalhes. O meu Deus é um Deus que não entrega nada a ninguém pela metade. O meu Deus é um alguém que é um Deus de extraordinário. Ele é Deus de coisas grandes. Meu Deus é Deus de extraordinário. Ele manda dizer, Ele é Deus de coisas grandes. Porque teme, porque teme a escassez, porque teme, diagnóstico, porque teme a justiça, porque teme a homens, porque teme a notícias, sendo que sou o Deus que cuido, disse que cuido da minha noiva, disse que enxuga as lágrimas, o Senhor está conversando e está trazendo resposta essa noite a alguém aqui. O Senhor é o Deus que cuida de detalhes. Senhor, eu pedi assim. Senhor, eu quero dessa maneira. Senhor, eu quero daquele jeito. O Senhor manda dizer que Ele ouviu a tua oração e que Ele colheu cada lágrima, até aquela que você acha que Ele não ouviu, aquela que você acha que Ele não entendeu. O meu Deus manda dizer que Ele interpreta
desse nome maior que tudo Ele ó, quão lindo esse nome o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar.
cima do teu nome, Senhor. Você pode dar um brado de louvor ao Senhor nessa noite. Você pode dar um brado de louvor ao Senhor. Aleluia, não há outro nome. Poderoso é o teu nome, Senhor. Aleluia. Não há outro nome acima do nome. Aleluia. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. Aleluia. Onde vencestes O véu tu rompeste. a tumba vazia. Tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória. Ressuscitaste, Senhor. Ressuscitaste, manifesta. Declara, Ele é invencível. Tu és Jesus. És invencível. És inigualável, Senhor. Aleluia. Hoje pra sempre reinarás. Aleluia. Teu é o reino, E a glória é tua, Senhor. é a glória acima de todo nome. Declare a morte, a morte. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Só tu és digno, Senhor. Eu quero aproveitar e contar um testemunho que não é meu. Não sei se eu posso. Eu posso, irmão Robson? O Pedro, filho do irmão Robson e da irmã Fabiana, ficou internado alguns dias, na semana passada, com pedra no rim. A gente pediu oração no grupo, algumas pessoas um pouquinho mais íntimas estavam sabendo, E aí ele ficou internado, ninguém quer ficar internado, A Fabiana tendo que trabalhar, o irmão Robson machucou o dedo no trabalho. Eu sei que foi bem complicado. E nós estávamos intercedendo. A Gi foi visitar, porque eu não consegui, que eu estava gripada. Eu falei, não, acho que não posso entrar no hospital gripada, Então a Gi foi. Acho que no outro dia ele já teve alta, irmã? Depois que a Gi foi, a Gislene do Vandão foi. E aí, nossos filhos estudam na mesma, os meus filhos, os filhos deles estudam na mesma escola. E aí eu fui buscar a Gabi quinta-feira na escola. Aí ele estava junto, o Pedro estava junto. Eu falei, e aí, tudo bem? Ele falou, eu estou bem, mas a pedra tem que sair, Senão eu vou ter que voltar para o hospital e fazer cirurgia e ia ser mais complicado. Aí eu falei assim, não, até domingo vai sair a pedra, Vamos continuar orando. Até domingo sai a pedra, porque ele precisa ir para a escola amanhã, Então tinha que estar sem dor e tal, E também não ir para o hospital. Aí quando foi ontem à noite,
eu não vou lembrar exatamente o horário, mas eu acho que já era umas 10h30, 11 horas, né? A Fabi mandou a mensagem e a pedra. Joyce, saiu a pedra. Aí eu, Gislene, já começamos tudo a chorar. Porque o nome do Senhor é poderoso. Nós estávamos confiantes, eu acredito que, lógico, que não foi só as nossas orações, mas a gente tem filho, a gente não quer que sente uma dor de cabeça, né? Aí eu fiquei imaginando uma pedra no rim, o tamanho desse menino, eu falei, meu Deus, a gente ficou pensando, deve estar doendo muito. Tem a Sofia, que daí tem que deixar na casa, né, do irmão, que abençoado também, que recebeu ela lá, e para ficar nesses dias que ele ficou internado. Então, eu falei, meu Deus, o nome do Senhor, Ele é poderoso. Nós precisamos e necessitamos falar o nome de Jesus dentro do nosso lar todos os dias. Por mais que a gente não veja, porque uma pedra no rim saía só no nome de Jesus, gente. Não é assim fácil, a gente sabe que não é, né? Ainda mais numa criança, imagina o canal de uma criança para sair a pedra no rim, né? Então, hoje nós estamos muito felizes, a Mini Brack, né? Claro que os pais também, né? Lógico, né? E aqueles que são mais próximos dele. Eu fiquei muito feliz na hora que ela me mandou a foto da pedra que tinha saído. Eu falei, Jesus, eu não sei nem como agradecer, mas a forma nossa de agradecer é cultuar e engrandecer o nome do Senhor e falar que Ele é poderoso, que Ele é majestoso, que Ele é maravilhoso. O nome do Senhor pode todas as coisas, porque Ele venceu a morte, gente. Mais do que isso, não tem como não acreditar no nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos
Aleluias. Vamos aplaudir o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Nós vamos já passar para a nossa oferta logo após essa palavra que eu queria compartilhar rapidamente com vocês, atualizar a igreja dos acontecimentos dos últimos dias. Quantos ouviram falar dos ataques dos Estados Unidos, de Israel? Eu não vou pregar hoje sobre isso, eu vou esperar mais um pouco para falar com mais profundidade desse assunto. Eu quero apenas ler algumas coisas que estão escritas no livro de Mateus 24, para que a igreja possa ficar apenas antenada naquilo que possa estar acontecendo. Mateus 24, 32 fala: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Aqui está falando da volta de Jesus. Em verdade, eu vos digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Queridos, a Bíblia fala aqui nesse mesmo capítulo, no início dele, quando Jesus é perguntado quando seriam os sinais da tua vinda. Está lá em Mateus 24, a partir do 3, fala que haveria guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, fome, terremoto, peste em vários lugares. E a Bíblia tem essa narrativa. Na continuação, Jesus vai instruindo e vai falando e vai dizendo para que fosse um alerta para os dias de hoje. Então, ele fala: aprendei também. Quando ele fala dos sinais, depois ele fala: aprendei da parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. A figueira aqui representa Israel, representa aquela nação. E fala que quando isso acontecer, porque a gente ficasse alerta, porque Jesus está às portas para voltar, para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que são seus escolhidos. Nós estamos aqui, não é apenas para ouvir o pastor falar, esse louvor cantar, nós estamos aqui para ir morar no céu. Quantos estão para morar no céu aqui, em nome de Jesus? Amém? Então a gente tem que estar antenado a tudo isso, irmãos. A gente tem que estar com a nossa mente ligada, que esses sinais, eles estão se cumprindo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Talvez muita gente não saiba disso, nem eu, há muito tempo também não sabia. Depois a gente vai estudando, vai aprendendo. A nação de Israel, ela passou quase 2000 anos afastada da sua terra. Israel foi dominada pelos árabes e não existia lá em Israel os israelenses, os judeus. Eles estavam pela Alemanha, pela Inglaterra, eles estavam espalhados pelo mundo. Essa profecia já existia. A Bíblia fala no Vale de Ossos Secos também, quando Israel se tornaria dessa forma. Mas eles retornaram à sua terra. E em 1948 eles voltaram a ser nação. E depois disso, irmãos, a Bíblia manda a gente olhar para Israel. De 1948, se nós olharmos até 2028, nós estamos falando aí de 80 anos. A Bíblia fala no livro de Salmos que uma geração ela deve durar de 70 a 80 anos. De 70 a 80 anos. Então, daqui a 2 anos se forma uma geração. E se algumas coisas aqui se encaixarem, a gente não sabe se vai ser exatamente agora, porque eu até li de propósito que nem o Filho do Homem, nem os anjos sabem o dia. Mas ele disse: olha, tem alguns sinais que eu vou deixar alerta para vocês. Eu vou deixar algumas coisas. E ali, Israel volta a ser Estado em 1948. É por isso que está essa briga que você vê todas as horas aí. E está dando 80 anos daqui a 2 anos que eles voltaram a ser nação. E a Bíblia fala que quando acontecer essas coisas, não passaria essa geração sem que essas coisas acontecessem. Então a igreja tem que ficar alerta. Pode ser que alguns jovens que aqui estão não dê tempo vocês casarem. Pode ser. Nem por isso nenhum deles precisa se apressar para fazer nada. Quantos concordam? Amém? Então pode ser que alguns projetos que você está no papel, eles venham ser interrompidos. Talvez a compra daquele sonho que você quer realizar, daquela casa, talvez não aconteça. Meu também. Mas nós temos que estar alerta, porque a principal coisa que estamos fazendo aqui é aguardando a volta de Jesus. Então ore por Israel, ore por a paz em Israel, ore para que Deus estenda as mãos. Cuidado com o que você escuta. O nosso governo acabou de amaldiçoar Israel. Não faça isso. A Bíblia diz que os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Está lá no livro de Gênesis, em outros textos falam sobre isso. Os que te abençoarem serão abençoados. Então que nós possamos olhar para Israel, irmãos, como aquela nação que é um relógio de Deus para a humanidade. Tudo passa por Israel. Amém?
Foi ali que tudo começou, foi ali que tudo se iniciou. E é a partir dali também que Deus vai estar fazendo as suas coisas. Outra coisa que está para acontecer, há alguns estudiosos que estão vendo que um tratado de paz está para acontecer, e esse tratado de paz pode ser que venha a ser feito novamente o terceiro templo, lá onde tem uma mesquita dos muçulmanos lá em Israel, talvez do lado vai ser feito o terceiro templo. Já tem tudo pronto para voltar a oferecer sacrifício. Tudo isso é mais profecias bíblicas se cumprindo. Quando isso acontecer, é um outro grande sinal que Jesus está voltando, porque nós sabemos que eles estão fazendo isso esperando o Messias humano aparecer, mas o nosso Messias, ele já veio para buscar a sua igreja, para salvar a sua igreja. Agora ele vai voltar para buscar a sua igreja, amém? Então são muitas coisas. Logo mais para frente a gente vai trazer mais palavras sobre isso, mas que você fique atento, orando e vigiando todos os dias da sua vida, em nome de Jesus, amém? Nós vamos agora ofertar na casa do Senhor. Quero que você que trouxe sua oferta, o seu dízimo, pegue nas suas mãos e você possa separar, apresentar o nosso Deus. Não sei se vocês, quando chegaram na igreja lá fora, vocês viram 2 máquinas de ar-condicionado ali no pátio da igreja. Elas custaram praticamente 17 mil reais. E a gente comprou parcelado. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: em nome de Jesus, a gente vai pagar isso. Amém? Quantos têm fé? Demos uma entrada de praticamente 8 mil reais, parcelamos o resto em suaves prestações, mas nós vamos pagar isso. Compramos 2 máquinas, passaram lá, 2 máquinas, uma vai ser aqui, outra para a sala das crianças, que uma máquina quebrou lá em cima da sala maior, e a gente vai estar trocando aquela máquina. Então nós compramos também em nome de Jesus. Isso é o resultado do seu dízimo, a sua oferta, que você coloca nesse lugar, amém? Senhor, abençoa essa semente, abençoa cada ofertante nessa noite, cada dizimista. Estende as tuas mãos, guardando os teus filhos e abençoando a vida deles poderosamente. Eu sei que quando eles cuidam da tua casa, automaticamente o Senhor cuida deles também. Então, os abençoa nessa noite, em nome de Jesus, amém. Pode trazer a sua oferta, o seu dízimo. Todos já ofertaram, dizimaram. Agora, antes da gente passar para a palavra, eu estou muito feliz. A nossa missionária, Lorena, ela acabou de chegar do Marrocos. Ela vai aqui trazer uma palavra na língua daquele país agora. Tá desafio. É brincadeira. Eu quero que ela venha dar uma saudação. Hoje não dá tempo ela falar todas as experiências que ela vivenciou, que ela viveu. Mas eu estou vendo a alegria dos pais, eu estou vendo a alegria da igreja. Ela chegou ali, eu falei para ela, pastor, eu vou até beber água agora. Eu não sabia o que eu ia falar, mas a gente não vai deixar de ouvir. Ai, pastor, que responsabilidade. A paz do Senhor, igreja. Eu estou procurando a cara da Maísa aqui para eu sentir segurança de falar. Irmãos, eu voltei na quarta-feira, né? Foram 15 dias de viagem. E algumas pessoas talvez possam pensar que 15 dias é pouco tempo, né, para você, de fato, ter uma experiência. Mas a verdade é que 15 dias é um infinito para o Senhor. E eu sabia que eu ia voltar transformada, mas eu não sabia que eu voltaria tão transformada. Algo que, desde o primeiro dia, enquanto eu estive lá, queimou dentro de mim, é que o Espírito Santo me dizia: eu quero que você vá e veja. E eu tentei compartilhar isso com o grupo. Era um grupo de 10 pessoas. Eu tremo muito quando eu falo. Mas, eventualmente, eu entendi que o Senhor trabalharia de maneira individual com cada um e que aquela fala era para mim. Que eu precisava ir e, com os meus olhos, ver. Eu estudei bastante sobre o Islã e sobre
o povo árabe antes de ir, mas a realidade é que quando você chega lá e olha e vê uma infinidade de pessoas cegas, uma terra sem o Espírito Santo, uma terra que não conhece o Espírito Santo. Mais de 99% da população da nação é muçulmana. Eles não vivem de maneira prática, existem algumas pessoas que vivem isso de maneira muito prática, mas, no geral, não vivem, mas, de fato, chegar em alguém e falar sobre aquilo que nós acreditamos é algo... Não. Isso não é para mim. A gente pode até conversar, mas isso não é para mim. Eu conheci pessoas ali que... Eu não vou contar o testemunho todo, porque é muito tempo, né? Pouco tempo aqui, mas, no primeiro dia, nós já tivemos a experiência de entrar em uma casa. A Maísa, que foi, sabe que isso é algo muito difícil. E eles falam, né? Vocês vão tentar entrar numa casa, e, no primeiro dia, eles nem falam isso. E aí a minha mãe falava assim, que vai entrar em casa? Não vai entrar na casa de ninguém, não. Eles falam, se te chamarem para dormir, você fica. Você fala, minha mãe, imagina que vai dormir nada. E aí, no primeiro dia, eu fui num grupo de 4 meninas, enviadas para um bairro extremamente hostil do lugar em que a gente estava. E, naquele bairro, só tinha homens, e dava medo de estar ali, e a gente sentiu aquela sensação de insegurança, mas eles orientam muito a gente a confiar no Espírito Santo. E a gente sabe disso, mas, na prática, quando a gente tem que confiar, de fato, no Espírito Santo, é algo muito genuíno. Você tem que olhar e falar, tá bom, o que eu faço agora? Espírito Santo, me fala. E aí, em um determinado momento, já fazia umas 2 horas que a gente estava perambulando por aquele bairro, uma das meninas do meu grupo tinha passado muito mal de manhã, e a nossa líder tinha dito que aquilo era uma batalha espiritual, então nós imaginávamos que alguma coisa tinha para acontecer ali. E aí nós paramos, depois de umas 2, 3 horas, e fizemos uma oração em grupo. E aí, 5 minutos depois, nós estávamos voltando, vimos uma placa de um mercado, numa ladeira acima, e aí alguém falou, vamos subir nesse mercado aqui para ver se a gente acha alguma coisa para comer? E aí alguém falou, subir essa ladeira agora, está calor e tal. E a gente falou, vamos. E aí a gente começou a subir, eu olhei para uma menina, e eu agarrei na menina e falei, você fala inglês? Porque a gente ainda estava só no salam aleikum. Você não sabe falar a língua. E aí eu perguntei para ela, a gente queria ir nesse mercado. Aí ela falou, eu levo vocês lá. Uma menina de 19 anos, com um hijabzinho dela, segurando um saquinho de sabão em pó. E foi um caminho de 5 minutos até o mercado. E, nesse caminho, irmãos, quando eu cheguei no mercado, eu amava aquela menina, como se eu pudesse entregar a minha vida por ela. E eu sabia que aquele amor não vinha de mim. E eu olhava para as meninas do meu lado e eu falava, eu amo ela, elas falavam, eu também. E era como se o Senhor tivesse partilhado uma pequena porção do amor dele com a gente, uma porção que a gente sabe que não é humana. E eu conheci aquela menina, ela nos deu nomes árabes, e o meu nome árabe é Maísa, gente. Maísa. E ela pediu para a gente um nome brasileiro. Eles falaram para a gente que isso é muito incomum, eles normalmente não fazem isso, porque os nomes deles têm que ser nomes do Corão, então é quase que uma desonra ter outro nome. E ela pegou e falou assim, vocês querem ir na minha casa? A gente falou, o quê? Ela, agora. E ela levou a gente para a casa dela, sem nos conhecer. Ela colocou a mesa para a gente, um banquete como esse aqui. Ela nos serviu do melhor que ela tinha na casa dela. Nós conhecemos a família dela. Nós saímos de lá com um convite para almoçar no dia seguinte. Nós passamos 3 tardes com ela, as 2 primeiras, e depois, no último dia, nós voltamos para visitar ela e a família dela. No primeiro dia, eles nos receberam em um salão muito bonito, no andar de baixo. Era uma casa muito chique. E no último dia, ela nos levou no segundo dia, ela nos levou no último andar e disse, essa sala é só para a família. E aí nós entramos e sentamos, nós cozinhamos junto com eles, nós comemos a mesa junto com eles, nós dividimos o prato junto com eles. O prato não, né, eles comem com a mão. Ela nos ensinou a fazer pão. E, para a gente se olhava e falava, é inconcebível
eu não ver essa menina na eternidade junto comigo. Eu não consigo sair daqui sem fazer pelo menos uma oração pela vida dela. É muito difícil falar sobre Jesus. Você começa a falar e eles ficam restritos. Mas o que a gente aprendeu lá é que a semente tem que ser plantada e que não somos nós que temos que colher. Então, nós fomos com o coração leve para isso. Em um determinado momento, a família saiu, a gente sabia que era o momento que a gente tinha que falar. E todo mundo ali é de primeira viagem, né? Ninguém sabe fazer nada. Mas a gente tinha ali algumas estratégias, uma ficou com as crianças, a outra ficou conversando, a outra ficou orando, e 2 ficaram ali falando com ela. Ela tentou pegar o Corão para nos mostrar, e pasme, irmãos. A gente ficou o dia inteiro ouvindo músicas no YouTube, e na hora que ela foi colocar o Corão no YouTube, a internet caiu. E ela não conseguiu colocar para a gente ouvir. E aí a gente falou, deixa para lá, olha aqui, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E ela leu a Bíblia pela primeira vez. Em árabe, no celular. Ela tocou uma Bíblia, escrita em português. Ela fez uma carinha de, ai, que pena, elas são tão legais, mas elas acreditam numa mentira. E a gente saiu dali no final do dia. Nós fizemos uma oração, estou com a boca seca. A gente pediu para ela, a gente pode fazer uma oração? E ela permitiu. E eu tenho muita vergonha de orar, mas falaram, ora? Eu falei, oro. E aí eu orei em português, e a minha oração, eu comecei a chorar, ela não entendeu nada, mas é para que o Espírito Santo entrasse naquela casa, para que o Espírito Santo incomodasse aquela família, para que eles tenham sonhos com o Senhor, para que eles tenham visões com o Senhor, e para que elas estejam na eternidade com a gente. Eu vivi muitas outras experiências como essa foi só a primeira, no primeiro e no segundo dia. Mas a grande verdade é que quando você vai e vê, você sai dali com o sentimento de que é inconcebível que eles não tenham escolha. Nós temos escolha. Obrigada. Oh, perdão. Nós temos escolha. Nós podemos ouvir, podemos ler, podemos falar abertamente, podemos conversar, e eles não têm. E isso, para mim, foi algo que eu precisei ir ver, para saber genuinamente o que é o Senhor partilhar uma porção do amor dEle. Uma porção do amor dEle, falar, esse povo precisa ouvir de mim, esse povo precisa saber, e se eu não puder ir pisar, eu preciso orar. Eu preciso pedir para o Senhor me dá compaixão, me dá o olhar, me dá o coração, partilha do seu coração comigo, partilha da sua dor comigo, porque eles estão morrendo sem ouvir, e eles não têm escolha. E isso, para mim, é algo que eu já sabia, mas que, depois desses 15 dias, para mim, é inconcebível. Então, é só o começo. Eu não sei o que o Senhor vai fazer em seguida, mas, no meu coração, eu estou aqui em obediência para o que o Senhor quiser de mim. E é isso. Muito obrigada. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por vocês, pela igreja, de ter dado a oportunidade de a gente vivenciar essa experiência aqui por mais de uma vez. Nós vimos a Maísa aí, trazer os relatos também. Salatiel chegou impactado. Eu lembro que eu fui buscar ele no aeroporto, e a gente conversando lá, quando a gente voltava lá do Egito, da igreja na caverna. Eu lembro até hoje, ele impactado. E eles voltam de lá, irmãos. Eu sei que depois eles têm que se recompor, quase olhando, dizendo assim, nós não somos crentes. Nós estamos mais ou menos, né, Salatiel? Porque é uma outra realidade. É uma outra realidade. As pessoas que se convertem naquele lugar, eles permanecem verdadeiramente pelo amor, mas enfrentam guerras, famílias, muitas vezes perde todo o contato com os familiares, porque não é aceito. Além de você ter o preconceito daquela cidade, daquele povo, você tem um preconceito familiar. Se você aceita Jesus num lugar desse, você é excluído como membro da família, e muitas vezes você é excluído. Eu creio que em breve aqui eu vou conseguir trazer uma missionária para estar com a gente. Ela já esteve uma vez, mas muita gente não conhece.
Ela voltou a morar em Limeira agora com o esposo. Essa semana o marido dela me mandou uma mensagem por causa do que está acontecendo no Irã. Ela é iraniana, ela era muçulmana, hoje ela é missionária. E na família dela Deus fez uma obra. Deus visitou pessoas em sonhos, como vocês oraram, e eles se converteram. E ela vai vir aqui para trazer uma palavra para a gente em breve. Já vi. Quem lembra da Mona? A Mona, muita gente estava aqui no dia, né? E a gente vai trazer ela novamente aqui em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quero, é Santa Ceia, eu quero trazer uma palavra para vocês, que o Senhor colocou no meu coração, depois ela foi confirmada. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias comigo, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Se a gente for no livro de Salmos, eu queria ler também com vocês, Salmos 90, versículo 12, fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que nosso coração adquira sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que o nosso coração adquira sabedoria. Eu queria falar de algo precioso com vocês hoje, que muitas vezes a gente não dá atenção e a gente não valoriza. Nós estamos no ano de 2026. Se Jesus não voltar, que eu acho difícil, mas se caso Jesus não voltar, porque pode ser que isso aconteça também, é no tempo dele, ninguém sabe, se Jesus não voltar, em 2126, nenhuma das pessoas que estão aqui, elas estarão vivas. Nenhum de nós estaremos aqui, daqui a 100 anos. Talvez alguém está dizendo assim: pastor, eu sou robusto, eu vou viver os 130. Eu duvido muito, mas enfim. Daqui a 100 anos, possivelmente, não estaremos aqui. Se tem uma coisa que Deus colocou na nossa mão, nós devemos valorizar, e devemos cuidar, e devemos observar o que nós estamos fazendo, é uma coisa chamada tempo. No livro de Eclesiastes diz que há um tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. E o que você tem feito com o tempo que Deus tem colocado nas tuas mãos? Como eu disse, daqui a 100 anos, essas cadeiras que nós compramos, possivelmente nem estarão mais aqui. O carro que você tanto gosta, provavelmente vai estar num ferro velho, retorcido. A camisa que você briga, se alguém usar, às vezes tem casa que tem 2, 3 irmãos. Não estou dando indireta, por favor, gente. Não olhem para mim, não vou nem olhar se tem irmãos aqui hoje. Mas os irmãos brigam pela camisa do outro. O tênis que a irmã usa, aquelas brigas que a gente tem, mesquinhas por pequenas coisas. O celular que você se matou e está se matando para pagar, talvez ele esteja jogado numa lata de lixo. Daqui a 100 anos, talvez a chácara que você comprou, o apartamento que você ama, a casa que você está dedicando tanto tempo, talvez ela seja apenas uma casa antiga, cheia de barata, destruída. Talvez ela não tenha mais valor daqui a 100 anos. Então nós, às vezes, nós valorizamos muito as coisas que nós possuímos, que nós compramos. Muitas vezes nós nos apegamos às coisas que não nos faz crescer, e a gente se apega aqui nessa terra. O Senhor não proibiu a sua igreja, o seu povo, de possuir, de ter heranças, de ter bens materiais. Mas nós não podemos deixar que esses bens materiais nos façam, nos tornar pessoas monstruosas. Pessoas que muitas vezes, eu acho que você talvez
conheça alguém que depois que prosperou, ele abandona a esposa, ele abandona os filhos, ou o filho que abandona o pai, ele abandona a igreja, porque aquela igreja não serve mais para ele. Pessoas que depois que conquista, às vezes um carro, um automóvel, que conquista um dinheiro, uma roupa, que passa na faculdade, que se torna alguém que é intelectualmente melhor do que o outro, ele começa muitas vezes a pisar no outro. Eu vi uma entrevista essa semana de um pastor muito famoso na internet, que ele disse que o Senhor repreendeu ele no começo do ministério. Ele fez faculdade, ele aprendeu grego, hebraico, e ele se tornou um mestre. Ele ia conversar com alguns pastores, alguns obreiros mais simples, e ele dizia: coitado, olha como ele fala. E um dia o Senhor diz para ele: o que você está fazendo? O que você está se tornando? Que espécie de pessoa você está se tornando? Então, eu queria que a igreja viesse comigo nessa ministração e você começasse a refletir no que você tem feito com o tempo que Deus te deu aqui na terra. Eu disse aqui no início do culto, em outro contexto, que a nossa vida é de 70 a 80, o que passa disso, irmão, é lucro. Uma geração dura de 70 a 80 anos. E o que nós temos feito com os anos que o Senhor tem nos dado aqui? Quando nós paramos para pensar que a eternidade é algo que não tem fim. Os dias que muitas vezes a gente usa para fazer o mal aqui, eles são curtos. Eles são abreviados. Eles são breves. As conquistas que você quer ter, talvez aqui tenha pessoas que tenham mais 20 anos de vida, talvez tenha pessoas que tenham mais 1 ano de vida, talvez tenha pessoas que tenham mais 30 anos de vida, e o que você tem feito com a vida que o Senhor te deu? O que você tem feito com aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos? O salmista disse: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que o nosso coração adquira sabedoria. O tempo tem que trabalhar a favor da igreja. A gente sabe que quando a gente é jovem, a gente fala algumas besteiras. A gente sabe que quando a gente é iniciante na fé, a gente comete alguns erros. A gente sabe que no início todo mundo comete algumas coisas, mas o que ao passar do tempo você tem se tornado. O tempo está se passando, o tempo vai chegando para você, e a gente espera, irmãos, e o que a gente espera? Que as pessoas amadureçam, que as pessoas melhorem. Você às vezes conhece pessoas que falam: nossa, você se tornou uma bênção, mas você era chato. Você já conheceu alguém assim? Você mesmo já olhou para você e disse assim: nossa, como eu era chato. Alguém já se viu numa situação dessa? Meu Deus, eu era insuportável. Tem hora que eu olho, eu falo: por que quando eu tinha 20 eu não tinha cabeça, agora que eu tenho 50? Quem já pensou isso? Tanta besteira que eu já fiz que eu não fazia mais, irmãos. Tantas atitudes que eu tomei, tantas situações, às vezes eu vejo as pessoas criarem guerras numa coisa tão simples. Você já viu criar uma guerra por algo tão simples? Eu já vi gente brigar em casa, irmãos, por um pedaço de pão. Eu já vi gente saindo tapa. Eu já vi gente se matar. Você entra na internet, você vê reportagens de pessoas que se mataram por causa de R$10. Tem gente que sai no soco porque o outro passou no pare. O que a gente tem feito com nossos dias, com o nosso tempo? Como nós estamos nos comportando? O que o tempo tem feito com você? E eu, pensando nessa mensagem, quando o salmista disse: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Ontem nós éramos crianças. Eu lembro, tem gente que está pregando aqui, está para casar. Eu apresentei aqui. Eu era jovem. Eu falei: meu Deus, meus cabelos estão brancos. Eu carreguei essa menina no colo. Dá uma olhada aqui, já está namorando, meu Deus do céu. A Rafinha chega ali com a gente, daqui a pouco está a Rafinha namorando também, Jesus. Guerinos, Deus te proteja. Olha lá, ele disse: O João Pedro e o Davi correndo aqui dentro da igreja. Eu dizia: calma, David, calma, Leila. Eles não correm mais, cadê? Olha lá. Eita. Menino, tu era danado.
Cadê o Davi? Ele não está aqui hoje. Esses meninos que a gente viu aqui chegar criança, essas crianças cresceram, irmãos. O tempo passa. E a gente, em vez de melhorar, a gente piora. Quem é que lembra quando você pegava seu filho no colo e fazia bilu, 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 que lindo? Ou seja, quem fez isso, Jair? Quem fica meio bobo? E aí os filhos crescem. A gente não tem mais coragem. Não precisa fazer bilu, bilu, né, Gabi? Você não quer que eu faça bilu, bilu. Mas a gente não tem mais coragem de abraçar. A gente não tem mais coragem de amar. A gente, quando fica grande, parece que é proibido a gente dar um abraço. E até eu sou assim. Às vezes o Biel chega assim, dá um abraço assim, e aquele homão me pegando assim, sabe? Maior que eu, rapaz. E eu, pai, não vai, você pega. Se a gente não tomar cuidado, irmãos, escuta, a gente piora. Quantos concordam que é assim? Porque que pequenininho a gente faz o bem, a gente ama, a gente fala, e quando vai crescendo a gente muda. Então o salmista diz, ensina-nos, Senhor, durante o tempo, contar os dias, e a gente alcançar sabedoria e ser sábio. É preciso fazer exercício em algumas coisas, é preciso refletir em algumas coisas, é preciso pensar em algumas coisas. O tempo não para, ele não espera. Então você precisa decidir mudar agora. Não espere a virada do ano que vem para você começar a tomar decisões. Não espere nos próximos 12 dias de clamor, na virada, eu vou começar o ano diferente. Você pode começar agora. Porque 2126 a gente não vai estar aqui. Mesmo os mais novinhos aí, vai morrer todo mundo, se Jesus não voltar. Eu queria que ele voltasse para a gente não morrer, levar a gente vivo mesmo. Arrebatar. Quantos concordam comigo? Amém? Essa é a minha esperança, irmão. Mas pode ser que ele não volte, não vai ter ninguém mais aqui. O tempo ele não para, ele não espera. Você precisa decidir mudar. Deixa eu perguntar algo para você. Se hoje fosse seu último dia, se você descobrisse, um anjo viesse aqui e te contasse que era teu último dia, você mudaria alguma coisa do que você vai fazer hoje? Se essa fosse sua última semana, será que você ia tratar a sua mãe do mesmo jeito? Lava os pratos, filha, para mim. Ai, nossa, É assim que elas fazem. Se fosse a sua última semana, você faria isso? O marido chega, bem, você está tão linda. Nossa, eu estou com saudade. Ai, que chato. Quando namorava, irmão, um carinho para lá, um carinho para cá. Tem gente que o tempo passa e a gente vai piorando, a gente tem que melhorar, irmão. A gente tem que melhorar todos os dias. A gente precisa olhar para dentro da gente e dizer assim, eu estou me tornando um ser humano melhor? Porque tem uma fama, e eu não quero seguir isso aí, irmãos. Às vezes, quando eu cometo algumas coisas, como é que eu posso dizer assim? Às vezes falam, isso é coisa de velho, viu? Eu falo, o que coisa de velho o quê, velho? A gente não quer ficar velho. Mas já viu dizer assim, o pessoal mais velho são enjoados. Fala isso ou não fala? Lá na minha terra, no Pernambuco, eu chamava de, meu pai é cheio de carrancismo. Eu não sei nem o que é isso, carrancismo, mas eu lembro que eu ouvia muito. Ou gente que tem carrancismo, o povo que tem carrancismo, eles usavam essa palavra. É aquelas pessoas que são, do meu jeito, é assim. Eu me lembro, por exemplo, a avó da Cile. Ela fazia almoço, dava 10h30 da manhã, se a gente não chegasse. Você não vai vir, não? Eu dizia, mas eu tomei café agora. Não adianta, irmãos, não adianta. Eu dizia, amor, tem que falar para ela que é meio-dia o almoço. Não adianta, tem que ir lá às 10h30 para comer. Não é mais fácil a gente que é novo se adaptar? Né? É mais fácil. Quantas vezes eu chegava lá e tomava lapada ainda? Xingo. Isso é hora, todo mundo já está aqui com fome. 10h40 da manhã. Não era assim, Mara? Então, queridos, o tempo, tem muita gente que tem piorado ao longo do tempo. Se fosse o seu último dia de vida, se fosse a sua última semana, o seu último mês, será que você tomaria atitudes diferentes?
Será que você falaria mais, ou ligaria para alguém, ou sair daqui e dizer assim, eu te amo? Quem tem dificuldade de dizer aí? Vamos ser sinceros aqui, eu te amo. Quem tem dificuldade de falar? Olha, tem uns com levantando a mão, outros com medo de levantar a mão. Quem tem dificuldade de falar, eu te amo? Muita gente tem dificuldade de falar, eu te amo. E quantos gostam de ouvir, eu te amo? Levanta a mão aí. Tem gente que não gosta de ouvir, eu te amo. Rapaz, isso é difícil, hein? Hã? Não é bom ouvir, eu te amo? Então, irmãos, nós precisamos pensar que nós não sabemos o dia que o Senhor vai nos chamar aqui dessa terra. O que você tem feito com o tempo que Deus entregou nas tuas mãos? A Bíblia fala em Mateus 25, do 14 ao 30, da parábola dos talentos. A Bíblia diz que chegou alguns homens, ele entregou para um talento, ele entregou 2 para outro, entregou 5 para o outro. E falou, olha, eu vou viajar e eu quero que vocês multipliquem isso aqui. Eu quero que vocês usem os meus talentos. O que tinha 5 fez virar 10. O que tinha 2, 4. E o que tinha 1? O que ele fez? Ele enterrou. Tem muita gente, irmãos, que está deixando o tempo passar e não está usando aquilo que Deus deu para você. É tempo de você despertar. É tempo de você sair dessa vida que te limita, dessa falta de coragem de tomar atitude. Nós precisamos deixar que Deus venha usar cada um de nós nos talentos que Ele nos entregou nas nossas mãos. Nós precisamos investir mais tempo com Deus. Nós precisamos investir mais tempo com a nossa família. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quanto tempo que você não separa para você fazer uma viagem com a tua família? Quanto tempo que você não separa para falar assim, nós vamos viajar junto? Pastor, eu só estou falando porque o senhor tem uma loja lá, o senhor tem dinheiro. Irmãos, teve vez de eu viajar, irmãos, pela fé. Quando dá, irmão, a gente vai para Santa Catarina. Quando não dá, a gente vai para Praia Grande, em Santos mesmo, irmão. Se não der, a gente vai para Broa. E se não der, a gente vai na Praia dos Namorados, ué. Ué. Não é o lugar, é com quem você está. Amém? Ah, mas eu não posso fazer essa viagem. Eu queria ir também ver a torre, não sei aonde, lá na França. Não deu tempo, não deu para ir ainda. Se você pagar, eu vou. Tem coisa que não dá para fazer, mas a gente faz outras coisas. Então, a gente às vezes passa o tempo e tem gente ajuntando dinheiro, ajuntando coisas. Tem gente que não faz nada pelos seus. Tem gente que não vive, simplesmente não vive. Nós precisamos viver, aproveitar o tempo que Deus nos deu. Fala para a pessoa que está do seu lado, se estiver perto da esposa, melhor ainda, aí do filho, fala assim, nós vamos viver. E na presença de Deus. Amém? Irmão, nós precisamos viver. Nós precisamos aproveitar o tempo que o Senhor nos deu. É por isso que tem muita gente em depressão. Excesso de futuro ou excesso de passado. Tem muita gente presa no que aconteceu. É tempo de você deixar para trás. Ah, mas por quê? Não, é porque aconteceu isso, é porque a mulher me largou, é porque fulano me roubou, é porque eu abri uma empresa e eu quero matar ele. Irmãos, eu conheci gente de igreja que guardou mágoa do outro por 30 anos e, olha, pessoas que guardaram e disseram, um dia ele me paga, até babava para falar do outro. E contava para mim, eu não vou falar nomes aqui, mas, gente, irmãos, que você não imagina. Rancor, ressentimento. Querem destruir a outra pessoa, porque fez mal para ela um dia. E aí você não vive. É tempo de você liberar perdão. É tempo de você ser livre hoje. Tem pessoas presas porque lá atrás alguém abusou de você. É tempo de você liberar perdão. É tempo de você dizer, Deus, eu quero começar tudo novo na minha vida. Deus está te dando essa oportunidade hoje. Aleluias.
Cuidado com as distrações. Vivemos dias acelerados, muitas ocupações, pouco propósito. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, está escrito: remindo o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, nós vivemos os piores dias, talvez, depois lá de Noé, aqui na terra. E talvez Deus tenha abreviado os dias da igreja, para que a gente possa... Olha, a Bíblia diz, em Mateus, se não me falha a memória, que se aqueles dias, na época da tribulação, não fossem abreviados, muitos salvos não suportariam. Há muitos teólogos que dizem que isso já aconteceu, que foi no tempo das perseguições de Roma, mas Deus, Ele cuida tanto dos seus, que Deus nos guarda nas suas mãos. Se a gente estiver guardado diante de Deus, mesmo as lutas terríveis que a gente vem passando nesses dias maus, Deus vai guardar a sua igreja. Então deixa eu dizer uma coisa para você: não gaste tempo com distrações. Não tenha inveja do ímpio. Não tenha inveja de quem pulou o carnaval e gastou tudo agora nesse final de semana passada. Não tenha inveja das pessoas que muitas vezes estão prosperando, fazendo o que é mal. Eu quero que você olhe para o Senhor, porque Ele tem coisas boas e coisas lindas para a sua vida. Esquecendo das coisas que para trás ficam e olhando para o alvo. É tempo da igreja viver um tempo novo na presença de Deus. Remir o tempo é aproveitar cada oportunidade para fazer o que realmente importa. Remir o tempo é a gente aproveitar a oportunidade para fazer o que realmente importa. Eu tenho certeza que a Lorena fez com intensidade. Ela quis que esses 15 dias se transformassem. O que eu posso fazer nesses 15 dias? Porque eu não tenho muito tempo aqui. O tempo era o inimigo dela nesses dias, porque ela tinha uma missão. O coração queimava por algo. E muitas vezes nós estamos vivendo aqui sem propósito. Muitas vezes nós estamos vivendo sem saber o que vamos fazer da nossa vida. Muitas vezes estamos vivendo aqui e não sabemos nem quem nós somos ainda. Não temos uma identidade ainda. É tempo, irmãos, de nós começarmos novas coisas. É tempo de alianças novas. É tempo de alianças com Deus. É tempo de alianças no teu relacionamento. É tempo de aliança com os pais. É tempo de aliança com a igreja. É tempo de aliança com o Senhor. É tempo de aliança. É um tempo de você reconstruir tudo aquilo que muitas vezes você olha e talvez você diga: eu estou vendo sem esperança. Quantos aqui já viram situações que parecia sem esperança? Talvez um filho nas drogas, um casamento que parece que o divórcio era a única solução. Mas tem um Deus aqui nessa noite que faz milagre. Tem um Deus que restaura lares. Tem um Deus que resgata filhos perdidos. Tem um Deus que muda a situação. Tem um Deus que quer curar a sua vida aqui hoje, que quer curar relacionamentos aqui hoje. Nós precisamos colocar a nossa vida diante de Deus. O tempo está passando e você está gastando ele com coisas que não servem para nada. Às vezes nós gastamos o nosso tempo com mágoas, com rancores, com fofocas. Às vezes nós gastamos o nosso tempo em falar mal da vida dos outros. A gente gasta o nosso tempo em fazer comparações. Quer gastar o seu tempo? Gaste na obra do Senhor. Gaste fazendo aquilo que o Senhor chamou você para fazer. Quer gastar o seu tempo bem? Gaste o seu tempo com as pessoas que Deus colocou na sua vida, que não são perfeitas. Sabia que o mais imperfeito aqui sou eu? Nós não somos perfeitos, irmãos. Começa pelo pastor, pelos meus filhos, pela minha esposa. Nós não somos perfeitos, mas mesmo diante de tudo isso, o amor de Cristo nos une. Nós precisamos começar a viver o melhor de Deus aqui nessa terra. Enquanto a vida, a chance de mudança. O filho pródigo, ele decidiu voltar para o pai e teve uma nova oportunidade. Ele poderia dizer: para mim não tem mais jeito.
Ele poderia dizer para mim, já acabou, porque eu gastei tudo que tinha. Mas tem um Deus aqui poderoso, que quer dar uma nova oportunidade para você. Que quer dar uma chance de você recomeçar e fazer tudo novo na sua vida. O tempo passa rápido. A vida é breve. E a pergunta permanece: o que você tem feito com a sua vida hoje? Quantas vezes eu me lembro de eu gastando tempo da minha vida em bares dessa cidade, em baladas dessa cidade. Eu gastando meu tempo em disputas de racha com carros. E eu gastando tempo, por que eu não tinha 51 lá naquela época? Por que eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje? Por que eu não pensava como eu penso hoje? Irmãos, hoje eu era para ser, pelo que eu vivi, alguém muito bem sucedido. Eu fui um dos primeiros quiteiros da cidade aqui. Mas eu queria tanto aproveitar, e aí vai para os nossos jovens de hoje, eu queria tanto aproveitar a minha vida, porque eu trabalhava 20 dias, eu ia para o Mato Grosso, passava 20 dias, eu ganhava dinheiro para ficar 3 meses, eu podia voltar mais 20 e trabalhar, eu ficava 3 meses gastando o que eu ganhei em 20 dias. E eu dizia, eu preciso aproveitar, mas aproveitava de forma errada. Às vezes a gente tem feito isso, a gente acha que aproveitar é sair daqui e encher a cara de bebida, é sair daqui e fumar um baseado, é sair daqui e se relacionar com pessoas que não somam na nossa vida, mas Deus está dando uma oportunidade para você de começar tudo novo na sua casa. Amém? Isso vai para os que são novos, mas vai para a gente também. O que nós temos feito com o tempo que o Senhor nos deu? De que forma nós temos aproveitado esse tempo? Quando eu estava meditando nessa palavra, para a gente caminhar para o final, eu me lembrei da parábola do bom samaritano. A Bíblia diz que um homem descendo de Jerusalém para Jericó, era uma estrada que tinha praticamente 27 quilômetros, e ela era em rochedos, um lugar perigoso, e muitas pessoas, naquele lugar era assaltado, era um lugar muito perigoso, e aquele homem foi assaltado, tomaram tudo que ele tinha, ele tomou uma surra, e a Bíblia diz que ele foi abandonado naquele lugar, e passa um sacerdote, o sacerdote olha e passa de largo. Passa um levita, o levita olha para aquele homem também e passa de largo, ou seja, passaram e disseram, eu não tenho tempo para ajudar esse homem. E aí depois vem um bom samaritano. Quem que era o samaritano? O samaritano, na opinião pública dos judeus, eram pessoas contaminadas por uma religião falsa. Eles acreditavam apenas no Pentateuco e eles viviam um tempo em que os judeus se separavam totalmente dos samaritanos. E um mestre da lei, judeu, perguntando para Jesus, quem é o meu próximo? Jesus disse, eu vou contar uma história para você. Aí ele conta a história desse bom samaritano. Ele disse, tinha um homem que foi assaltado, estava assim, passou um sacerdote, deixou ele e foi embora. Passou um levita, deixou ele e foi embora. Passou um samaritano, pegou ele, limpou as feridas, colocou no seu cavalo, no seu animal, levou numa hospedaria, limpou as suas feridas, cuidou dele. Aí Jesus respondeu para aquele mestre da lei, quem foi o bom samaritano? Quem foi o próximo daquele homem? Foi o sacerdote? Foi o levita? Ou foi o samaritano que ninguém dava nada? Jesus está nos ensinando, irmãos, que as nossas atitudes, aquilo que a gente faz no dia a dia, está contando diante dele. Toda vez que a gente tem a mania, a gente às vezes andar com pressa, eu percebo que o mundo mudou muito, a gente sai com pressa. Se você encontrar um carro com 2 senhoras, com um senhor em um lugar, você está com pressa, você vai embora, ou você para muitas vezes buscar um álcool para essa pessoa, vai empurrar o carro dessa pessoa. Esse tipo de gentileza está se acabando, irmãos. As pessoas preferem passar
de largo. As pessoas preferem dizer, não é problema meu. Isso não me pertence. As pessoas não querem se envolver mais com os problemas dos outros. As pessoas estão perdendo a sensibilidade de amar. E Jesus, contando para aquele mestre da lei, disse assim, quem foi o próximo daquele homem? Foi um samaritano. Jesus disse, para confrontar eles, alguém que vocês não gostam, mas ele foi o próximo. Esse é o tipo de sentimento que a igreja precisa ter. Nós precisamos voltar a ter mais empatia. Nós precisamos voltar a amar mais. Nós precisamos voltar a usar o nosso tempo em favor dos menos favorecidos, em favor da obra de Deus. Nós precisamos usar o nosso tempo para que o reino de Deus cresça. Nós precisamos usar o nosso tempo para que a nossa família cresça. O que você tem feito com o seu tempo? O que eu tenho feito com o meu tempo? Quantas vezes, se tivesse hoje Deus contando num reloginho, num cronograma, e eu hoje fosse lançar nesse painel aqui, e dissesse, deixa eu ver quanto tempo em casa você passa na rede social ou com a sua família? Quem ganha? Na maioria dos casos, quem ganha? O que você acha? O mundo está mudando, irmãos. Que nós possamos usar o tempo a favor do reino de Deus. Amém? Essa palavra queimou no meu coração. A vida passa assim. Ontem éramos jovens. O tempo passou. Nos tornamos adultos. E o que a gente tem feito com o tempo? Que nós possamos amar mais. Que nós possamos pregar mais. Que nós possamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Amém? Então essa palavra que eu queria que ficasse no seu coração, principalmente hoje, que é uma noite de ceia, e que nós possamos vivenciar verdadeiramente o que diz a palavra quando nós tocamos nessa ceia, quando nós comemos esse pão, e amar mais o nosso próximo. E às vezes o nosso próximo, irmão, não é a nossa esposa, não é o nosso filho, é alguém que a gente muitas vezes não convive. O próximo daquele homem foi um samaritano, que nem o conhecia. Então Deus está chamando a igreja para vivenciar isso. Para aproveitar o tempo que Deus te deu aqui na terra, para que você venha construir. Amém? Fique em pé em nome de Jesus, eu quero chamar nossos obreiros aqui na frente. Eu queria ler com vocês 1 Coríntios. Capítulo 11, versículo de número 23 a seguir, nos fala o texto básico que a gente usa para a ceia. 1 Coríntios 11, 23 diz assim, porque eu recebi do Senhor que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vocês. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes em que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes em que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma, examine-se, pois, cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. O que a ceia significa para a igreja? Eu, conversando com uma pessoa esses dias, ele falou para mim, na igreja que eu vou, uma das pessoas mais corruptas que tem é uma das pessoas que todos os meses está ali comendo a ceia. Ele é de outra religião e ele estava falando para mim que isso escandaliza ele. Irmãos, não tem coisa pior de que a gente não ter o discernimento de saber se a gente fez algo mal, a gente pedir perdão a Deus agora. A gente não achar que a gente pode chegar aqui, pegar esse pão e tomar esse cálice, sem pedir perdão, sem nenhuma reverência, sem nenhum temor a Deus. É o momento da igreja olhar e dizer,
O que aconteceu comigo no mês de fevereiro? Qual foram as minhas práticas? E se tem alguma coisa agora que te condena? Não é legal você deixar de ceiar. O correto é você agora cair no arrependimento profundo, pedir perdão a Deus e ceiar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba desse cálice. Porque se você também não comer e você não beber, você vai ficar fraco. Você vai caminhar por um caminho de desviar, de se afastar, de perder a intimidade com Deus. Então, o que Deus nos deixa hoje, a melhor oportunidade que nós temos aqui, é de pedir perdão a Deus. O que você não pode fazer é comer indignamente, é sem reconhecer os erros que você cometeu, os erros que nós cometemos. Então, eu queria que a igreja agora, de uma forma consciente, fechasse os olhos, antes da gente louvar e servir a ceia. Que nesse momento fosse um momento de reflexão e que você orasse a Deus pedindo perdão por tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Levante as tuas mãos comigo. Senhor, nós colocamos nas tuas mãos as nossas vidas. Nós pedimos perdão, Senhor, por atitudes feitas, por palavras que foram faladas, por pensamentos, Senhor, por coisas que nós olhamos, Senhor, por maldade que nasceu no nosso coração. Quebra agora em nome de Jesus. Vem nos perdoar, Senhor, vem nos lavar com o teu sangue. O teu sangue que purifica de todo pecado. Nós pedimos perdão agora, Senhor. Nós reconhecemos o nosso erro e pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor. Ajude a tua igreja a não cair novamente, Senhor, nesse delito, nesse erro que nos afasta da tua presença. Deus, nós entregamos nas tuas mãos as nossas vidas agora e te pedimos perdão. Nós abençoamos esses pães. Nós abençoamos esses cálices, que representa, Senhor, o teu sangue, que representa, Senhor, o teu corpo. Ao tocar nesse pão, ao beber esse cálice, Senhor, nós sabemos, ó Deus, o poder que há no sangue de Jesus e no corpo de Jesus. A tua palavra diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba. Deus, nós apresentamos e consagramos a Ti, e queremos ceiar. Se porventura alguém no nosso meio está enfermo, Senhor, que ele seja nessa noite, no momento da ceia, curado, curada, em nome de Jesus. Se alguma enfermidade, Senhor, tem tentado contra esse corpo, em nome de Jesus, nós ordenamos que seja curado agora, em nome de Jesus. Amém. Está abençoado, pode servir a igreja em nome de Jesus. O poder
Aleluias. Aleluias. Ele está sobre todo nome. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele toda exaltação. Ele é o dono da vida. Ele está no controle de todas as coisas. O Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia. Um dia Ele com seus discípulos, Ele nos ordenou que fizéssemos isso hoje. E Ele diz: façam isso até que eu venha. Nós estamos aqui aguardando, Senhor, a Tua volta. Aleluia. E Ele pegou o pão, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vocês. Façam isso em memória de mim. Aleluia. Comamos todos em nome de Jesus. Erga o cálice. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, já estava profetizado, irmão, sobre ele. Assim importava que o Filho do Homem fosse levantado também, para que eu e você e todo aquele que nele crê não perecesse, mas que tivesse e tenha a vida eterna. Ele foi levantado por isso. Aquela cruz tem um preço de nos dar vida. E quando eu toco nessa ceia, eu recebo essa unção da vida. Bebamos todos em nome de Jesus. Agradeça ao Senhor. Aleluia. Agradeça ao Senhor. Nós te louvamos. Nós te louvamos, Senhor. Aleluias. O Senhor escreveu nossa história. Aleluias. É assim que nós cremos no Senhor. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, igreja, e adorar o Senhor. A Ele a glória. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso
poderoso, Senhor. Aleluia. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus, por essa noite, por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor. Aleluia. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode sentar um pouquinho, irmão. Vamos caminhar para o final. Tem mais um momento ainda para a gente estar encerrando. Querida esposa do pastor, neste dia especial, queremos expressar nossa profunda gratidão por sua dedicação, seu amor. Sua presença é um farol de luz em nossa igreja, guiando-nos com sabedoria, compaixão e fé. Hoje é o primeiro dia do mês de março e é voltado, né, para o dia da mulher do pastor, da nossa pastora. Então a Mene Braque tem uma homenagem, tá, para nossa pastora. E no final também tem uma lembrancinha, tá bom? Espero que você goste. Hoje temos uma presença muito esperada e a cidade inteira está comentando. Os fãs estão enlouquecendo e estamos tentando acalmar o pessoal aqui no UBPC. Agora é com você, tia Bela. Obrigada, tia Eve. A expectativa por aqui está muito grande, pois nossa querida pastora Cib está chegando. E falando em gritos, olha só o que aconteceu com as crianças. E para finalizar nossa cobertura especial, queremos deixar uma mensagem para a nossa estrela. E hoje, com o coração cheio de gratidão, queremos honrar a sua vida e o seu chamado. Ser esposa do pastor não é apenas um título, é um ministério de renúncia, amor e força. Obrigada por ser essa auxiliadora fiel e essa intercessora incansável e essa mulher virtuosa que edifica a nossa igreja. Que o Senhor renove suas forças e recompense cada oração silenciosa, cada lágrima e cada gesto de cuidado que só Deus vê.
A esposa do pastor é um bálsamo enviado pelo Senhor, que traz consolo, direção e paz. As crianças também carregam o seu amor no coração. Por isso, perguntamos a elas em uma palavra: quem é a pastora para você? Amorosa. Você é linda. Atenciosa. Você é mais linda do que tudo. Pastora, parabéns pelo seu dia. Deus abençoe em nome de Jesus e tchau. Eu gosto muito da pastora, é muito legal. Parabéns, pastora. Guerreira. Oi, pastora, tudo bem? Hoje eu queria te desejar um feliz dia da pastora. Você é muito dedicada, esforçada, sempre arrasa em tudo que faz e é muito linda, principalmente. E é isso, um beijo, feliz dia da pastora. Tchau! Oi, pastora, eu gosto muito de você. Feliz dia das pastoras. Você é muito especial para nós. Te amo. Cília, você é uma princesa do Senhor. Nós agradecemos a Deus por ter você como pastora. Você é muito linda, pastora. Ai, bonita! Bonita! Eu contei o meu tesouro. Te amo. Cília, sua vida deixa marcas que o tempo não apaga. Obrigada por compartilhar o seu chamado conosco. Seu amor inspira e sua fé fortalece, e sua dedicação marca cada um de nós. Direto da Igreja Brasil para Cristo, encerramos essa incrível homenagem. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima. Tchau, tchau! Feliz Dia da Pastora! Gente, vamos ser sinceros, nossas crianças são lindas, hein? Verdade ou não é? Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos ficar em pé. A gente já vai estar encerrando. Alguém olhou as fotos ali, acho que pensou, o tempo passa mesmo, né, pastor? Ele passa, irmãos. Que Deus possa nos abençoar, nos guardar em nome de Jesus. Amém? Você pode levantar as tuas mãos para a gente agradecer ao Senhor. Já vou dar a bênção apostólica. Muito obrigado, Pai, por essa noite, por a oportunidade de aqui ouvirmos a Tua palavra, dessa ceia. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê uma semana de paz e de vitória. No próximo sábado, Senhor, nós estaremos indo para São Paulo. Eu peço que o Senhor guarde a Tua igreja nas Tuas mãos, protegendo o ônibus na ida, na volta. Que o Senhor nos guarde nas Tuas mãos e nos proteja. Que seja um dia abençoado também em nome de Jesus. Guarda a Tua igreja durante a semana, dando paz, dando vitória e abençoando cada um dos Teus filhos em nome de Jesus. Levante as mãos assim, que a bênção do Pai, do Filho, a doce consolação do Espírito Santo repouse sobre cada um de vocês agora e para todos sempre. Todos digam amém? Amém. Que Deus abençoe, queridos. E sábado, quem deu o nome aí, a gente está indo para São Paulo, depois no grupo, vai passar o horário certinho aí. Deus abençoe.